Olá, quinto ano, aqui é a professora Aline e vamos dar prosseguimento aos nossos estudos em História. Peço a vocês que leiam com mais calma as páginas da apostila de vocês, a página 31, a página 32 e a 33. Eu só vou elencar os principais pontos, tá, gente? Como são 3 páginas, não vai dar para ver tudo na íntegra. Eu vou falar só os pontos principais, tá ok? Vamos lá, no Estado Novo, na página 31. O que é bom a gente lembrar aí? Que o Estado Novo, gente, é o nome que se deu ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil. Isso de 1937 a 1945. Este período ficou marcado no campo político por um governo ditatorial. Ele era um ditador nesta época, ou seja, o que ele ordenava tinha que ser feito, tá ok? Então, ele deu o golpe de Estado em 1937, tá? E o que aconteceu? Em janeiro de 38 deveriam ocorrer as eleições presidenciais, porém, alegando a existência de um suposto plano comunista, ele deu esse golpe de Estado, tá? Em 10 de novembro de 1937, contou com o apoio, gente, de grande parte da população e dos militares. Após o golpe, Vargas fechou o Congresso Nacional e impôs uma nova Constituição, apelidada de Polaca, que tinha várias características antidemocráticas, ou seja, a democracia não era mais vigente naquela época, né? O que valia era a palavra dele nesse momento. E houve, então, a censura dos meios de comunicação, né? De rádio, revistas, jornais, manifestações artísticas, como no exemplo, teatro, cinema e música, ou seja, só passavam aquelas novelas, né? Que eram permitidas pelo governo. Não era qualquer programa no rádio que podia passar, né? Só o que era liberado, né, pelo governo. Era chamada ditadura, né, galerinha? Então, houve a criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, quem escolhia o que ia se passar na televisão, no rádio, né, e nos meios de comunicação. Houve repressão às manifestações políticas, sociais e sindicais na época, as pessoas eram presas, né? Houve a criação da CLT, que era a consolidação das leis trabalhistas, a criação da Justiça do Trabalho, da carteira de trabalho, houve instauração do salário mínimo, do descanso semanal remunerado, da jornada de trabalho de 8 horas e a regulamentação do trabalho feminino de menores de idade. E houve a criação de uma moeda nova, o chamado cruzeiro. Aí veio o fim do Estado Novo com a Segunda Guerra Mundial de 1945, tá? E o que aconteceu? O governo de Vargas, durante o Estado Novo, apresentou pontos positivos e negativos para o país. Vamos ver aqui a República Populista, galerinha. Entre 1945 e 1946, a República Brasileira viveu uma fase onde prevaleceu a democracia liberal com o retorno dos governos eletivos, gente. Do ponto de vista político, continuamos a observar práticas populistas adotadas por Getúlio Vargas no período anterior, tá ok? Vamos ver agora aqui o governo Dutra, quais foram as realizações, né? Grande marca do governo do general Eurico Gaspar Dutra é o alinhamento do Brasil ao lado dos Estados Unidos, tá, galerinha? Isso no cenário da Guerra Fria. E também a Constituição de 1946. Junto, né, com um novo período também vinha uma nova Constituição para o país, mais democrática até então. Os pontos básicos dessa Constituição eram o seguinte, gente: volta da democracia, voto secreto e universal, exceto para os analfabetos que não podiam votar, cabos e soldados, 3 poderes, leis trabalhistas, mandato presidencial de 5 anos, corporativismo sindical e proibição de greves em setores estratégicos. Aqui, ó, temos o governo Vargas de 1951 até 1954, né? Que Vargas voltou ao poder desta vez, gente, pelo voto direto, tá? Não foi por golpe nenhum, não. Seu segundo governo foi marcado
pelo apelo nacionalista e pelas práticas populistas, tá? Nacionalismo da Eletrobras, da Petrobras, né? E Getúlio Vargas, gente, o que aconteceu nessa época? As oposições se articularam, principalmente dentro das Forças Armadas, exigindo a renúncia dele. Pressionaram ele muito. E vendo, gente, desaparecer todo o apoio que ele tinha perante a iminência de um golpe, ele suicidou-se com um tiro no coração nas primeiras horas da manhã de 24 de agosto de 1954, tá ok? Bom, essa é a nossa última página, a página 33, tá ok? Vamos ver aqui um pouquinho sobre Juscelino Kubitschek, que foi muito importante porque o governo dele foi marcado pela tranquilidade política, pela modernização do país. Ele era aquele que dizia que ia fazer 50 anos em 5, né? Houve prosperidade econômica, nacionalismo associado ao capital internacional, houve a construção de Brasília, importantíssima para o governo dele, tá ok? A indústria se fortaleceu, né? Desenvolveu-se a passos largos e novos produtos começaram a ser fabricados no Brasil, né? Isso em 1960, os principais produtos importados pelo Brasil na época, que era petróleo e trigo. Aqui não se tinha esses itens industrializados, então ele começou a fazer, de certa forma, uma industrialização que alavancou, né? Fez com que acontecesse justamente essa prosperidade econômica no governo dele. Vamos ver um pouquinho sobre o Jânio Quadros, em 1961. Em 1961 foi eleito Jânio Quadros para presidente, né, um dos mais típicos representantes do discurso populista, tendo o apoio da UDN e como vice-presidente João Goulart, do PTB, e Jânio permaneceu apenas por 7 meses no governo, isso mesmo, 7 meses, onde destacamos os seguintes pontos. Ele governou pouco tempo, mas fez, gente, o que ele fez? A política externa independente, né? A aproximação com a URSS e a China comunista. Ele proibia, gente, o uso de biquínis em desfiles, a corrida de galos em dias úteis, as rinhas de galo, né? A economia aumentou, gente. Houve aumento da inflação e houve crescimento da dívida externa. Isso não foi bom. E em 25/8/61, ele renuncia, dizendo que renunciou por forças terríveis. Depois veio o governo de João Goulart, o Jango, né? Ele tinha esse apelido, como ele era conhecido, né? E o que a gente pode dizer, o que foi importante no governo dele? Bom, houve a oposição, né, temendo ideias esquerdizantes. Jango, ele pronunciou-se pela impossibilidade de assumir o governo e ficou naquela coisa, né? A ação do governo do Rio Grande do Sul, com Leonel Brizola, né, comandou um movimento da legalidade. Os deputados e senadores aceitaram a posse, então, de Jango, mas impuseram uma exigência ao mesmo tempo. Eles queriam parlamentarismo para que ele pudesse vir como presidente. Então, a solução encontrada para a posse de Jango foi a criação do regime parlamentarista através de um ato adicional em 1946. E, para finalizar, o presidencialismo. Em janeiro de 1963 foi realizado um plebiscito, né, que restabeleceu o presidencialismo. Então, galerinha, não deixem de fazer os exercícios, tá? Da página 31, 32 e 33. Leiam com calma e por hoje é só, pessoal. Um forte abraço.